mundo, está no ar, o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris, que, por coincidência, sou eu, é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Segunda-feira é um dia morno, São Paulo está com um ar hoje de inverno, não está muito frio, mas o dia aqui está horroroso, convidativo para ficar na cama. Aliás, segunda-feira devia ser um dia proibido pelo governo, um dia péssimo, um horror, mas a gente tem que enfrentar. Talvez seja um dos pecados, um dos castigos que a humanidade tenha que purgar pelos seus malfeitos. Segunda-feira é um castigo. Bom, vamos ao noticiário, que é o que interessa. Folha de São Paulo, projetos de 24 bi ao ano ameaçam as metas fiscais. Congresso pode tornar ainda mais difícil o objetivo de eliminar déficit em 2024. Você vê que a discussão é: vai conseguir o déficit, vai conseguir déficit zero ou não? O parte do PT acha possível, especialmente o ministro Fernando Haddad, mas há uma série enorme de economistas que acham que vale a pena a tentativa, mas vai ser muito difícil que se realize esse déficit zero. Estadão. O Estadão resolveu, na primeira página, dar aqui em cima a abertura das ruas de um bairro tradicional asiático, reúne lojas e moradores de origem japonesa, chinesa e coreana. E aos domingos tem uma feirinha lá, uma feirinha que cresceu muito, e agora a prefeitura decidiu transformar essas ruas da região em ruas exclusivamente de pedestres. Está aí o texto do Estadão. Público aprova o primeiro dia de ruas abertas na Liberdade. A chuva na manhã na capital atrapalhou a estreia do programa, que vai fechar as ruas do bairro ao tráfego de veículos nos domingos e feriados. Mas o movimento cresceu à tarde. O feriado do próximo dia 12 deverá ser o grande teste. Não pode dizer que foi um fracasso. Olha aí o número de pessoas. Essa é a rua Galvão Bueno, se não me engano. Esses enfeites, para quem não conhece São Paulo, existem na rua. Você entra nesse bairro e já tem uma visão asiática, uma visão oriental. As lojas são basicamente lojas de produtos orientais, uma delícia. E restaurantes. Restaurantes japoneses, chineses, coreanos. Esse pessoal se reuniu nessa região do centro da cidade e vive na mais perfeita harmonia. Como manchete mais abaixo, o Estadão diz: país precisa investir 456 bi ao ano no setor de transformação. Fiesp vê necessidade desse aporte para retomar o nível de produtividade. Claro, o país não pode viver exclusivamente da agricultura. Isso é primitivo. A agricultura é importante, o Brasil pode fornecer boa parte dos alimentos do mundo, mas não pode nem deve se cingir a isso. Devemos ter e desenvolver tecnologia e, basicamente, para tudo isso, para que funcione, precisamos ter gente preparada e gente
preparada para todos os níveis de trabalho só com educação. Educação, educação. Educação básica em período integral, bem aplicada, com professores motivados e crianças que conseguem aprender e que veem na escola um ponto de atração, um ponto de aprendizado, um ponto de encontro com a vida futura, né, de aprendizado social e um lugar agradável de onde se extrai muito e se tem, inclusive, lazer. E comida também para quem precisa. Hoje tem, o período integral vai fortalecer essa coisa da alimentação das crianças. Torço para período integral. Dinheiro tem. Menos emendas dos senhores parlamentares, mais cursos básicos, fundamentais, o dia todo, para as crianças não ficarem aí na rua, sujeito a todo tipo de perigo, e aproveitarem o tempo com aprendizado, com lazer, com satisfação, com prazer, o que contribui muito para a formação de cidadãos que podem usufruir a democracia e fornecer algo para essa democracia. Melhora o voto, melhora tudo. Agora, com essa porcaria de ensino que temos hoje, que todo mundo é promovido, uma criança chega no 4º ano do ensino básico, não sabe ler, e quando sabe, tem enormes dificuldades para interpretar o texto, não dá para aguentar. Temos que pensar em educação básica. Educação básica. Bem, deixa eu ver o que tem mais. A Folha faz uma reportagem dizendo assim: métodos da Lava Jato são usados contra o bolsonarismo. São métodos que foram condenados por quem está no governo hoje e estava na oposição. Por exemplo, você faz a denúncia com quem está preso, a delação premiada com preso. O cara está lá, fala qualquer coisa para sair das pocilgas que são as prisões brasileiras. Quer ver? Entre os expedientes usados estão as prisões preventivas prolongadas. Lembra, no tempo do Bolsonaro, a crítica que o PT fazia a isso, e as delações premiadas de encarcerados. O cara fala qualquer coisa, você perde o valor da delação premiada quando a pessoa é encarcerada, faz a delação premiada, fala o que o interrogador quer, para ver se ele consegue se livrar, pelo menos, da prisão. Tem uma foto bonita e muito triste aqui na primeira página da Folha, levei um susto, olha aí. Josefa Maria Carneiro, 85, vive com Alzheimer na comunidade Heliópolis, em São Paulo. Entre os primeiros sintomas e o diagnóstico foram 21 anos. Uma foto extremamente triste, uma foto extremamente triste. Uma notícia importante sobre medicina que não está nos jornais, já está nos sites dos jornais. Quer ver? Saiu o Prêmio Nobel de Medicina. Prêmio Nobel de Medicina, vamos lá, deixa eu ver aqui num site, vamos para o site da Folha. Quer ver que não puseram? Nobel de Medicina vai para a dupla que ajudou a desenvolver vacinas de RNA mensageiro. Pesquisa foi fundamental para o enfrentamento da Covid-19. Está aqui.
O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina de 2023 foi para a bioquímica húngara Katalin Karikó. Desculpe se a pronúncia estiver incorreta. E o médico americano Drew Weissman, por pesquisas que auxiliaram no desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro, fundamentais no enfrentamento da Covid-19. Por meio de suas descobertas inovadoras que mudaram fundamentalmente a nossa compreensão de como o mRNA interage com o nosso sistema imunológico, os laureados contribuíram para o desenvolvimento de vacinas durante uma das maiores ameaças à saúde humana nos tempos modernos, justificou o comitê que define os vencedores. Está aí um desenho dessas duas figuras, Katalin Karikó e Drew Weissman, vencedores do Nobel de Medicina de 2003, que foi conhecido esta manhã. Aí tem toda a relação das dificuldades que eles tiveram, de alguns problemas na pesquisa em si. Aí é muita coisa para eu levar em pouco tempo para você, embora eu tenha medo. Esse pessoal merece as devidas homenagens. Esse pessoal trabalha para a humanidade e dá muito de si. Queria ler agora o boletinzinho da CNN. Tem uma coisa aqui que eu não me conformo. Você sabe que uma deputada foi sequestrada no Rio de Janeiro? Sequestrada. Deixa eu ver. 8 de janeiro. Deputada sequestrada. A deputada estadual Lucinha, do PSD do Rio de Janeiro, foi sequestrada na manhã deste domingo em um sítio na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A parlamentar foi abordada por homens armados que estavam em fuga e a levaram em um carro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio para a comunidade Vila Kennedy. Lucinha já passa bem, e voltou para casa. O veículo foi recuperado. 3 homens armados fugiam da comunidade Piegas e entraram no sítio da deputada. E sua equipe estavam desmontando a organização de uma festa de aniversário de 63 anos da deputada, mas foi cancelada devido à chuva. Olha, estão colocando no meio político, a imprensa reflete isso, a questão da segurança pública como o tendão de Aquiles do governo Lula. O governo não conseguiu domar, nem dominar, nem começar a enfrentar a questão da segurança pública em todo o país, com ênfase especial para o Rio de Janeiro, estado há mais de 20 anos dominado pelo PT, e a Bahia. Não, a Bahia que é dominada pelo PT. O Rio de Janeiro já teve diversos outros comandantes e ninguém resolve esse problema gravíssimo da segurança pública. É claro que é um problema complexo, um problema cheio de pedras pelo caminho, tem uma conotação social. Essa história da ligação com a pobreza é mentira, senão a Índia seria um valha-couto de bandidos. Então, não é bem isso. Mas então merece estudos, merece que você prepare um plano que seja cumprido, merece que se chegue a alguma solução. Então você tem 2 partes. Uma é prevenir, evitar que isso continue avançando na sociedade brasileira,
crime e violência, e em segundo lugar, que é em primeiro também, está no mesmo nível, você combater agora essa questão. Permitir que o trabalhador vá e volte tranquilamente para a sua residência, não seja sequestrado, não tenha sua casa invadida. Ontem nós vimos no noticiário do Fantástico e da Record TV invasões de domicílio, pessoas que tentaram reagir, foram agredidas, idosos. Então, e hoje você tem as câmeras nas ruas e você consegue ver a ação desse pessoal. Aliás, as câmeras são um belo auxiliar, talvez mal empregado, no combate à violência e à criminalidade. Mas algo precisa ser feito. Estão armando aí, o governo federal está armando, tem um monte de sugestões, o ministro que está indo para o Supremo fala em federalização da segurança pública, não consegue resolver nada, contrabando, enfim, drogas. A droga é uma das razões básicas da violência. Ontem também a TV Globo mostrou no Fantástico uma estrutura de drogas, de envio de drogas para a Europa, a Ásia, para outros locais através de frutas, dentro de frutas, especialmente dentro de manga. O Brasil, esse pessoal montou um esquema, deve ter suborno no meio. Aí a polícia agiu com inteligência, com informação e conseguiu desbaratar, aparentemente, grande parte, o cerne, o centro dessa questão. Mas as drogas acabam comandando a violência no Brasil em todos os níveis. Até o pequeno traficante, tem lá aquele que mora em Ipanema, nos Jardins, e aquele pequenininho que mora na favela e é o último lance, né, da distribuição de drogas no país. Como é que chama essa biqueira, que é um lugarzinho que vende droga e tal, biqueira. Sigla pró-Rússia vence eleições na Eslováquia. O que é a Eslováquia? Lembra, tinha um país chamado Tchecoslováquia, foi dividido, eram dois povos, né? Foi dividido pacificamente, virou a República Tcheca com capital Praga e a Eslováquia com capital Bratislava. A Eslováquia ficou com a parte pobre, a parte rica, industrializada, culta e com boa cerveja, ficou na República Tcheca. Mas a Eslováquia tem aí as suas atrações também. Eles elegeram ontem, as eleições parlamentares da Eslováquia foram vencidas pelo Smer, partido do ex-primeiro-ministro Robert Fico, crítico do apoio do país à Ucrânia. O resultado pode significar uma grande derrota para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Olha, na Europa, na União Europeia, está começando um movimento que demonstra cansaço de apoio à Ucrânia. Esse cansaço é baseado no custo. Você tem uma população que tem as suas necessidades, são populações, em relação ao Brasil, ricas e com bem-estar. Você vê pelo pessoal que foge, perceba os vídeos do pessoal que foge dessas regiões, inclusive no Nagorno-Karabakh, você vê que é um pessoal bem nutrido e tal, não tem gente magrinha e desdentada, é um pessoal bem nutrido, especialmente na Ucrânia.
Aí você olha e começa a reclamar que o seu país gasta quantias imensas em mandar armas para a Ucrânia, a guerra não tem perspectiva de terminar e você se priva de bens, se priva de verbas para poder alimentar a guerra na Ucrânia. Então, essa é uma visão genérica, mas começa a tomar conta de determinados setores da própria Europa. E essa vitória pró-russa na Eslováquia é uma manifestação disso. Olha, tem que prestar atenção. E não vejo, a gente não vê perspectivas de acabar com essa guerra, né? A gente não vê perspectivas de acabar com essa guerra. Pelo jeito, a Ucrânia acaba antes. Pelo jeito, a Ucrânia acaba antes. Os Estados Unidos, dizem alguns especialistas, gostam dessa guerra, porque, de qualquer maneira, é uma guerra de desgaste contra a Rússia. Acaba desgastando a Rússia. Reduto de líder do Centrão na Bahia faz estoque de água. Em Campo Formoso, na Bahia, ao menos 200 reservatórios de água, com capacidade de 10 mil litros cada um, estavam estocados em depósito no último dia 18. A cidade é reduto do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, um dos líderes do Centrão. Aí eles vão distribuindo politicamente, conta-gotas, né? Usufruindo a seca. Aliás, tem uma seca no norte do país, lá na Amazônia, né? Uma região que a gente costuma associar ao verde e à água. Olha, a televisão mostrou ontem, é um susto, viu? Rio Negro quase não navegável, dificuldade para arranjar água para beber. O governo devia pensar um pouco menos em resolver o problema da Ucrânia, o problema de Israel, da Palestina, o problema da ONU, essas coisas, essas viagens que o Lula faz, e pensar um pouco aqui no Brasil, na seca, em como não só resolver e encaminhar o problema, mas socorrer as pessoas. Vejo que este atual governo brasileiro está muito empenhado em salvar o planeta e esquece o Brasil. De vez em quando esquece o Brasil. Estamos muito interessados em resolver outros problemas que afligem o mundo, deixando os nossos para depois. E aqui, olha, tem problema para burro. Tem a segurança pública, né? Tem essa reforma tributária que está acontecendo, tem um monte de questões. Gozado, nessas reformas todas, o discurso do presidente Lula tem uma palavra esquecida: corrupção. Ninguém mais fala em corrupção. Os corruptos da Lava Jato estão todos soltos, ou quase todos, todo mundo usufruindo da grana que recebeu. Não tem dúvida que houve mensalão, que houve petrolão. O PT está empenhado em mudar a história, até querem dar uma posição de santa para Dona Dilma, reescrever, isso é reescrever a história, né? O Lula está empenhado nisso, em reescrever a história. E a palavra corrupção está desaparecendo do mapa. O Dallagnol, um promotor, um procurador, e o juiz, o Dallagnol perdeu o mandato, e o juiz Sérgio Moro está prestes também a perder o mandato. Quer dizer, no Brasil, as histórias mudam. Os mocinhos vão para a prisão e os bandidos vão gozar a vida.
Deixa eu ver aqui. O Salvador Nogueira, que fala de assuntos astronômicos, diz o seguinte: cientistas da NASA abriram a cápsula que trouxe amostras do asteroide Bennu. Todos os resultados ajudarão a entender a formação da Terra, além de viabilizar a proteção do nosso planeta. É a chamada de primeira página. Deixa eu ver. Esquerda enfrenta divisão em pautas ligadas a costumes. Levantamentos internacionais sobre partidos mostram que legendas no poder com visão mais à esquerda na economia se dividem sobre temas como aborto, banheiros unissex e a interferência do Estado na educação das famílias, por exemplo. E você é a favor do banheiro unissex? Você na escola, no cinema, o banheiro fica aberto para todo mundo. Que tal? Qual é a sua opinião? Discutem, família. Vai ser difícil. Você é a favor, Cássio? Não. E você, Fernando? Não, também não. Nem se for cabininha fechada, separada para homem e mulher. Não, né? Mas é uma discussão aí que está sendo colocada, banheiro unissex. Tem uma história preocupante aqui na primeira página da Folha que eu já havia resvalado nessa história e que é grave. Agrotóxico dizima abelhas no Brasil. Apicultor José Arnildo Marquezin, é uma foto, monitora enxame em Brasília. Fipronil, banido da União Europeia, está associado às mortes em massa nos últimos anos, dizem especialistas. Ó, tá vendo? A abelha é extremamente útil não pelo mel que ela produz e os subprodutos do mel, mas também porque ela poliniza, ela faz a multiplicação das plantas, né? Ela vai numa plantinha, vai na outra, leva o pólen que acaba fazendo com que a flor se multiplique. Enfim, claro que eu estou... Mas a abelha é um bicho importante no mundo e tem que ser tratado com certo carinho, não meter, precisa ver se esse inseticida aí é um problema tão grave como diz a Folha. Eu acredito sim, porque a gente tem visto o desaparecimento lento e gradativo das abelhas aqui no Brasil. Lula tem alta antes do previsto e deixa o hospital. O presidente, que passou por cirurgias no quadril e nas pálpebras, ficará no Alvorada em recuperação por 3 semanas. Vai despachar no Alvorada, voltou inteiro, a operação foi muito boa, já se movimentou, já fez exercício físico, as pálpebras também ficaram muito boas, ele operou as pálpebras também, né? Gozado que está aqui um relato completo. O mandatário vinha se queixando de dores no quadril desde o período eleitoral. Segundo a equipe, Lula terá condições de pisar firmemente com os pés no chão em breve, mas precisa utilizar um andador por conta das questões de equilíbrio. Vai ficar feio, hein, Lula? As pessoas que andam com um andador são pessoas feias, essas pessoas, né, Lula? Tirar uma foto dele com o andador, como ele gosta mesmo. Tem a cobertura da eleição na Eslováquia. Washington dá adeus a ursos chineses com panda-palus. Animais voltam à Ásia em meio ao aumento das tensões entre China e Estados Unidos. É um símbolo. Os ursos não têm nada a ver com isso.
sede do governo da Turquia, alvo de atentado terrorista. E Erdogan reage. Militantes curdos assumem ataque. Ankara bombardeia área sob domínio do grupo no Iraque. Tem curdo espalhado naquela região e os curdos, divididos em várias facções, exigem a formação de um país. Para valer, já tem um país lá, não reconhecido internacionalmente, que eles chamam de Kurdistão. Também todo dividido, mas ninguém quer dar um pedaço de seu país para os curdos formarem a sua pátria, né? É um povo que vive como os judeus viveram durante séculos sem um país e em 1948 acabou sendo criado o Estado de Israel pela ONU. Os curdos reivindicam o mesmo tratamento. Deixa eu ver. Ministros vão atuar contra bombas fiscais no judiciário. O governo vai unir diferentes áreas para mapear riscos de precatórios. Quer dizer, eu olho isso e falo, pô, não vão pagar precatório de novo. Que bomba é essa? Criaram a dívida e não querem pagar? Que história é essa? São milhões de pessoas que têm precatórios a receber e não recebem, morrem aí. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Precatório é uma dívida transitada em julgado, terminou o processo, tem que pagar e à vista. As pessoas têm direito. Umas são aposentadorias não pagas, outros são desapropriações, etc, etc. Isenção ou redução de PVA para carro elétrico chega a 9 estados. Quantos minutos nós temos, hein? Está no fim. E pronto. Bom, não deu para dizer tudo que tem aqui. Tem muita coisa chata, que é essa coisa de a gente discutir a reforma tributária, mas tem que discutir, não tem jeito. Cabe a nós, inclusive da imprensa, colocar em discussão e opinar sobre a reforma tributária. Se a gente não fiscalizar isso, vem bomba que cai em cima da população. Olha o valor que eu não tinha mostrado. Tesouro quer buscar déficit zero, mesmo se a meta for mudada no Congresso. E tem o Globo. Eu mostrei o Globo? Acho que não. Está aqui o Globo. Olha aqui. Apenas 30% das salas de aula do país são climatizadas. Redes de São Paulo e Minas Gerais têm piores índices e são mais afetadas pelo calor extremo. Está aqui o Lula, está vendo? Ó. E há o banheiro unissex, aqui colocado à baila pelo Fernando Gabeira. Conselheiro do TSE, citado no caso Marielle, Domingos Brazão, diz que menção ao seu nome é um desrespeito à sua família de Marielle. Bom, estou sendo cobrado, vamos a quem tomou café conosco. Laodiceia Oliveira, Roberto Padilha, Maria de Souza, André Matias, Benjamin Souza, Milton Borges, Edinalva da Silva, Jaime Dona, Délcio Mourão, Tony Almeida, Erilda Silva, Murilo Rodrigues, Josefa Lima, Leonilda Zuliane de Londrina, Denisa James Gomes, de São Francisco de Itapuama, no Rio de Janeiro, Jefferson Pimentel de Natal e Ricardo Vargas de Ipanema, Santa Catarina. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Espero estar com vocês amanhã, se Deus assim o permitir. E não se esqueça, é preciso passar
o Brasil a limpo.